Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos mergulhar numa pergunta que é o coração da nossa fé, não é mesmo? Quem é Jesus? Vamos tentar entender juntos um pouquinho mais desse mistério, a sua identidade como Filho eterno do Pai e, ao mesmo tempo, como o homem perfeito que viveu aqui entre nós. E para a gente começar essa meditação, vamos olhar com calma para essas palavras do Salmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sabe, esse hoje não é um dia da semana, não é uma data no calendário. É um hoje que não passa, hoje da eternidade, lá na Santíssima Trindade. É como se fosse a chave para a gente começar a entender essa relação que sempre existiu entre o Pai e o Filho. Então, vamos lá. A primeira parte da nossa reflexão de hoje é sobre isso, a identidade divina de Jesus. Essa identidade que sempre existiu, sabe? Antes de tudo, fora do nosso tempo, numa comunhão perfeita e eterna com o Pai. É interessante, porque durante a sua vida aqui na Terra, Jesus falou muitas vezes sobre Deus como Pai. Mas tem um detalhe muito importante. Ele não falava o Pai, como a gente fala, de um jeito geral. Era diferente, era pessoal, era único, era literal, era meu Pai. Essa afirmação de ser o Filho, com letra maiúsculo, era o centro de tudo. Era o que diferenciava ele de todos os profetas, de todos os mestres que já tinham existido. Pensa na profundidade disso. É impressionante. Ele não disse quem escuta o que eu digo, entende o Pai. Não. Ele disse, quem me vê, viu o Pai. É como se o Filho, que a gente pode ver, fosse a revelação perfeita do Pai, que a gente não pode ver. Em Jesus, Deus ganhou um rosto, um olhar, uma presença real entre nós. E é aqui que a gente chega no grande mistério, a ponte entre o céu e a terra. Aquele bebê tão pequeno, tão frágil, lá nos braços de Maria em Belém, é exatamente o mesmo Filho eterno, da mesma natureza do Pai. Veja bem, ele não deixou de ser Deus para se tornar homem. Não, ele assumiu a nossa natureza humana. E por quê? Por um amor gigantesco, um amor pessoal por cada um de nós. Agora, a gente vai tentar mergulhar um pouco mais fundo nesse mistério que, vamos ser sinceros, a nossa cabeça mal consegue alcançar. A encarnação. Como é que pode o Deus eterno, infinito, que criou tudo, se fazer homem, nascer num tempo, num lugar específico da nossa história? Como isso é possível? Aqui a gente consegue ver essa união perfeita das duas naturezas de Cristo. De um lado, como Deus, ele é eterno, gerado desde sempre, não foi criado. Do outro lado, como homem, ele nasce no momento da história, tem uma mãe, a Virgem Maria, faz parte de uma família, de um povo. E o mais incrível é que uma natureza não apaga a outra. As duas existem juntas, perfeitamente. Em Jesus, o céu e a terra realmente se abraçam. Olha que bonito isso que o apóstolo João escreve. Ele que andou com Jesus, que comeu com ele, que era um dos mais próximos. Ele não está falando de uma ideia, de uma filosofia, de um espírito. Não, ele fala de uma experiência real, física. Ele diz o que nós vimos com nossos olhos, o que nós contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. A humanidade de Jesus não era uma ilusão, era real, dava para tocar. E mesmo depois de ressuscitar, ele fez questão de mostrar que não havia dúvida. Imagine a cena, ele aparece e para provar que não era um fantasma, ele comeu na frente deles. Ele mostrou as suas chagas, convidou Tomé a tocá-lo. A humanidade que ele assumiu lá em Belém foi glorificada na ressurreição, mas continuou ali, real, física, e vai ser assim para sempre. E isso nos leva a um contraste que é simplesmente maravilhoso. Pense bem, aquele que é a chave, o centro e o fim de toda a história humana. O Senhor de tudo. Ele se apresenta para nós como? Como um bebê indefeso, um menino. Ele se faz pequeno, se faz próximo, justamente para que ninguém mesmo, tenha medo de chegar perto. Para que a gente possa tratar com ele com toda a confiança, com a amizade. Tá, mas e a gente? O que tudo isso significa para a nossa vida hoje? A gente precisa entender que a encarnação não é só um fato histórico que aconteceu há 2000 anos. A vida humana de Jesus, ela é um caminho concreto, um modelo perfeito para a gente seguir na nossa própria vida. A vida de Cristo foi humana, de verdade. Ele teve uma casa, uma pátria, ele aprendeu uma profissão, trabalhou, ficou cansado, ele sentiu a alegria de ter amigos e também a dor de perder um deles. Ele abraçou tudo que é bom e verdadeiro na nossa condição humana.
E é justamente por meio dessa humanidade dele, tão santa e tão próxima da nossa, que a gente consegue chegar na vida de Deus, na Trindade. Certo, mas como é que a gente faz para imitar a Cristo? O caminho é bem prático, na verdade. Não adianta só ter uma ideia geral sobre quem ele foi. O primeiro passo é contemplar a vida dele aqui na Terra. Depois, é preciso aprender, conhecer os detalhes, as atitudes dele, lendo e meditando os evangelhos, e aí aos pouquinhos a vida dele começa a se refletir na nossa vida. O apóstolo Paulo então resume tudo isso de um jeito muito simples e direto. Ele diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." É isso. O objetivo é esse: pensar como ele pensava, amar como ele amava, agir como ele agia. É ter o coração dele dentro do nosso. E para a gente terminar essa nossa meditação, eu gostaria de deixar uma pergunta, para cada um pensar com calma depois. Quando a gente olha para a vida de Jesus, para a humildade dele, a paciência, o amor, a coragem, qual dessas virtudes o nosso coração está precisando mais, hoje? O que a gente precisa pedir para ele nos ajudar a cultivar? Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.